pessoal, agora vamos conhecer então um pouco, né, alguns tipos de vacina. Então, só relembrando, né, que a vacina é uma suspensão de organismos vivos ou inativados. Lembrando, inativado, pessoal, é a mesma coisa que morto, tá? Mas na verdade nós consideramos que ele fica incapaz de se multiplicar ou se replicar dentro do organismo. Ou suas partes, né, que são, lembrando que tudo isso aí são antígenos, porque eles vão ser estranhos ao organismo do animal e com isso vai ativar ali o sistema de defesa dele, para conferir a imunidade, que é o sistema de defesa dele, tá? Então nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês 4 tipos de vacina. Vamos começar com a vacina mais antiga, né, que é a nossa vacina de micro-organismos vivos atenuado. Então, lembrando que essas vacinas, ó, o próprio nome está falando, né? São organismos vivos, micro-organismos inteiros, eles vão estar vivos, só que eles são atenuados. E o que seria essa atenuação? Atenuado quer dizer que eles têm capacidade de se multiplicar dentro do organismo do animal. Então, a vacina tem um vírus vivo, ele vai entrar, vai ser injetado no animal e ele vai se replicar, ele vai se multiplicar. Só que ele não tem capacidade de desencadear uma doença, não vai desencadear sinais clínicos. Tá? Então, como que é feito esse tipo de vacina? Nós pegamos esse vírus, né, que vamos supor que é um vírus canino, né, vamos supor que é de uma doença de cão, uma sinomose, que é de cão. Eu pego esse vírus, isolo, né, isolei ele no meu laboratório e agora eu vou colocar esse vírus em células de laboratório, eu vou colocar esse vírus para crescer em crescimento numa condição adversa, ou seja, em um ambiente que ele não está acostumado. E o que seria esse ambiente? Se ele precisa de célula, eu vou colocar ele numa célula diferente. Então, se ele é um vírus de uma espécie canina, que causa doença em uma espécie canina, eu vou pegar ele e vou colocar ele para crescer numa célula de suíno. Totalmente diferente. E aí, o que o vírus vai fazer? Ele precisa se adaptar, senão ele morre. E ele vai se adaptar. Só que para ele se adaptar a essa célula de suíno, que é diferente do que ele estava acostumado, ele vai gerar algumas alterações nele, né, que nós chamamos de mutações. E essas mutações fazem que quando ele volte à célula normal, que é do cão, ele não cause mais doença. Tá? Então, a atenuação é isso, pessoal. Nós pegamos um vírus de uma espécie animal, por exemplo, um vírus que causa doença no cão, né? Ele é colocado para crescer numa célula de uma outra espécie, no caso aqui a gente escolheu a espécie suína, tá? Com isso, esse vírus ele vai se modificando para se adaptar a essa célula nova, dessa nova espécie que é a suína, e quando ele volta, né, para a célula do cão, ele não causa mais doença. Então, ele fica avirulento, ele fica sem causar sinais clínicos. Aí nós chamamos de atenuação. Por isso que ela é chamada de micro-organismo vivo atenuado, porque ele não causa mais a doença na espécie canina, tá? Portanto, ele assegura, né? E quais vacinas que a gente tem já disponível com esse tipo de processo, né? Com esse procedimento? Parvovirose, sinomose, a hepatite infecciosa, a bordetelose, a parainfluenza, a panleucopenia, a calicivirose, a rinotraquite e a raiva. Então, esses são alguns exemplos de vacinas que são preparadas, que são feitas dessa forma, tá? Com vírus vivo atenuado, né? Um micro-organismo vivo atenuado. Depois nós temos um outro tipo de vacina, que é a vacina de micro-organismo inativado, né? Ela também contém um micro-organismo inteiro, então semelhante à anterior, só que agora a gente fala que ele está inativado, ou seja, ele está morto, entre aspas, tá? Por quê? Porque ele perde a capacidade de se multiplicar dentro do animal, do hospedeiro, tá? Portanto, o vírus, ele também vai ser isolado, né? Então, eu pego o vírus que está causando a doença, eu vou colocar ele para crescer no laboratório, em células, e depois eu vou pegar esse monte de vírus que eu tenho lá no laboratório e vou inativar. De que forma que eles são inativados? Através de processos químicos, né, como por exemplo formol, ou processos químicos, por exemplo calor, né? E com isso essas moléculas, o vírus ele fica completo, ele fica inteiro, só que ele não tem mais capacidade de se replicar e com isso ele não causa doença.
tá? Só lembrando que é diferente da anterior. Aqui ele está inativado, ele não tem capacidade de se replicar. E nós temos aqui alguns exemplos também. As vacinas disponíveis para coronavirose, parvovirose, hepatite infecciosa, também a bortelose, a leptospirose, a panleucopenia, a calicivirose, a rinotraqueite, a leucemia viral felina, né, e a raiva. Então, essas vacinas também são produzidas dessa forma, né? Então, com esses vírus também são produzidas vacinas inativadas. E aí começa a complicar. Só lembrando que essas duas que eu apresentei primeiro, pessoal, são as mais antigas, são os processos mais antigos que nós temos de fazer vacina. Agora nós temos as vacinas que são já utilizam a engenharia genética, né? Tecnologia recombinante para ser feita. É o caso, por exemplo, da nossa vacina recombinante de subunidade. Então, essa vacina ela é um pouquinho diferente, porque aqui, esse tipo de vacina, nós não vamos utilizar o micro-organismo inteiro, nós não vamos nem vivo nem morto, nós vamos pegar uma proteína dele, uma molécula que está presente apenas nesse micro-organismo e vamos produzir elas de forma artificial em laboratório. Como que é feito isso? O que a gente faz? A gente pega um fragmento, né, do meu micro-organismo de interesse, lembrando que esse micro-organismo pode ser uma bactéria, um vírus, um parasita, um fungo, né? Pega um pedaço do material genético dele, um fragmento de DNA, lembrando que esse fragmento ele vai ter que ser um gene, ele vai ter que codificar um antígeno, codificar uma proteína, tá? Uma proteína que seja estranha ao organismo do hospedeiro. Esse gene, então, vai ser inserido dentro de um plasmídio, que é esse DNA aqui, ó, circular, tá? Autorreplicativo. Então, você corta o pedacinho do DNA do seu micro-organismo de interesse e insere dentro desse plasmídio. E esse plasmídio agora recombinante, né? Porque a gente chama ele de recombinante. Por que ele é chamado de recombinante? Porque ele tem um fragmento de material genético que não é dele. É de outro micro-organismo. Agora, esse material aqui, esse plasmídio recombinante, ele vai ser colocado dentro de uma bactéria. E essa bactéria vai produzir esse meu antígeno, ela vai produzir essa minha proteína, tá? E essa proteína vai ser, então, purificada, né? Ela vai ser purificada e vai constituir a minha vacina. Então, aqui no exemplo, eles pegaram um pedacinho do fragmento da bactéria Borrelia, né? Um pedacinho, você veja que foi escolhido direcionado essa escolha, tem que ser um antígeno, tem que ser uma boa proteína. Foi inserido no plasmídio, esse plasmídio foi então transferido para uma bactéria e a bactéria então é colocada no cultivo de bactéria, crescendo bastante. Conforme ela vai crescendo, ela vai produzindo bastante proteína do nosso vírus, né, da nossa bactéria, no caso aqui da Borrelia, de interesse, e depois essa proteína vai ser então purificada e utilizada na vacina. Então, só lembrando que quando a gente olha lá, né, na bula de uma vacina, que fala que é uma vacina recombinante, né, uma vacina recombinante, isso quer dizer o quê? Que ela é uma recombinante de subunidade. Isso por quê? Porque ela não tem micro-organismo vivo, tá? Ela só tem partes, né? Só tem proteínas do nosso micro-organismo. E nós temos alguns exemplos, né, de vacinas recombinantes. Por exemplo, a Recombitec, que é da Lyme, da Merial, que é contra a Borrelia, conforme a gente mostrou aqui, tá bom? Depois nós temos a vacina recombinante de gene deletado, também é outro tipo de vacina que também vai usar a biotecnologia, né? Tecnologia de DNA, por conta que a gente vai manipular o material genético no nosso micro-organismo. Só que agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso micro-organismo, no caso aqui vamos pegar esse vírus, né? E aí eu vou procurar dentro desse vírus qual que é a região, qual que é o gene que é responsável pela virulência, ou seja,
por causar a doença no animal. E depois que eu conseguir identificar essa região do material genético dele, o que a gente faz? A gente vai remover esse pedacinho desse DNA. Um pedacinho desse DNA que é responsável pela virulência, ou seja, é ele que vai ser responsável por desencadear um sinal clínico no meu hospedeiro. Então, retirou esse pedaço. O micro-organismo, ele continua crescendo, ele continua se replicando, só que agora ele não vai ser mais virulento. Então, nós chamamos isso daí de uma atenuação. Só que diferente daquela primeira atenuação que nós vimos, né, anterior, que você faz ela aleatória, colocando o micro-organismo numa condição adversa e ele sofre várias mutações, essa daqui, ela é induzida, né? Ela é direcionada. Então, eu consigo ter certeza de qual gene que foi retirado e ele não volta mais à virulência, tá? Essa tecnologia, ela também, além de tornar os micro-organismos menos virulentos, né, atenuados, portanto, então eles ficam micro-organismo atenuado, o que a gente pode ter também? É utilizada para produzir vacinas que conseguem diferenciar um animal infectado de um animal vacinado. Então, por exemplo, se eu tenho que controlar ou se eu quero erradicar uma doença, eu consigo vacinar a minha população de animais e diferenciar aquele animal que está protegido por conta da vacinação daquele que está protegido porque ele tem anticorpos, porque ele entrou em contato com o micro-organismo no ambiente. Então, essa é uma vantagem dessa vacina, é essa capacidade dela também diferenciar, além dela ser atenuada, ela ainda diferencia o animal infectado do vacinado. E aí, eu trouxe como exemplo a Ibraxion, que é a vacina para IBR, que é uma doença de bovinos, como exemplo, que é um herpes vírus que é responsável por esse tipo de doença. E aí, pessoal, eu vou chamar um intervalinho e a gente continua depois.